Olá, tudo bem? Meu nome é Gabriela, sou professora do 2º ano de língua portuguesa. Vamos estudar? Hoje, crianças, vamos ver o que nós vamos estudar? Olha só, hoje é aula 5. Qual é o nosso eixo? Leitura e oralidade. E quais são os nossos conteúdos? Processo de reconhecimento das características sonoras dos textos da tradição oral. Quais são eles? Versos, rimas, ritmos, etc. Observação e identificação de gêneros orais. E quais são as nossas habilidades? Ler textos como poemas, canções, tirinhas, textos de tradição oral, dentre outros, com autonomia. Qual é o nosso segundo? Analisar a pertinência e a consistência de textos orais, considerando as finalidades e características dos gêneros. Vocês já pararam para observar que no nosso dia a dia nós conversamos e essas palavras que nós conversamos, ela pode ser escrita, mas só que antes dela ser escrita, como é que ela era passada de geração em geração? Já pararam para pensar nisso? Vamos ver? Olha só, o que é um texto de tradição oral? Aqui na imagem nós podemos ver um adulto e crianças ao redor. Esse adulto é um indígena e crianças indígenas ao redor desse adulto. Como é que antes eram passadas as histórias? Já pararam para pensar? Como as historinhas elas eram contadas? O papai e a mamãe já pararam para contar para vocês alguma história de terror, alguma história legal, divertida, alguma história de suspense, alguma história de rainha, de rei, de Cinderela, de conto de fadas? Essas crianças são as histórias de gêneros orais. E o que são gêneros orais, professora? São contos, são coisas que são contadas através do quê? Da nossa boca, de geração em geração. Ou seja, do adulto para a criança. É dessa forma que os contos, as fábulas, as tirinhas, elas são passadas de geração em geração para que elas nunca possam ser esquecidas. Olha só que outra imagem. Aqui nós temos uma imagem muito antiga, que é um adulto falando, contando uma história para outras crianças. Essas histórias elas eram formas de entretenimento, formas de divertir as outras crianças. E o que é um gênero oral? O gênero oral, como eu falei para vocês, são formas de escrita da própria fala. Ou seja, é uma maneira de escrever as histórias através das nossas palavras, aquilo que sai da nossa boca. E existem, assim, diversos gêneros orais. E onde é que eles são encontrados? Nas revistas, nos jornais, nos livros infantis. Quem nunca leu uma Cinderela, um Peter Pan? Quem nunca também leu Alice no País das Maravilhas? Ou quem nunca também viu uma tirinha, que são aqueles quadrados que contam algumas histórias? Esses, crianças, são gêneros orais, ou seja, são coisas que são ditas através da nossa boca, são os sons que saem da nossa boca, que são passados de geração em geração, do mais velho, que é um adulto, seja o papai, seja a mamãe, seja os nossos avós, os nossos tios, eles nos contam muitas histórias. Por que eles nos contam essas histórias? Para que elas nunca possam ser esquecidas. É uma forma muito legal de se divertir, não é verdade? Olha só. Aqui nós temos a fábula A Cigarra e a Formiga. Mas antes, o que é uma fábula, professora? A fábula, geralmente, elas nos dão algum ensinamento. Elas querem nos contar algo muito interessante para que nós possamos aprender algo importante. Vamos ver a historinha da formiga e a cigarra? Vou contar a historinha para vocês. Olha só. Era uma vez uma cigarra que vivia cantando e vivia se divertindo. Um dia,
ela viu uma formiga bem pequenininha, passando com várias folhinhas assim na cabeça dela. E ela disse: Dona Formiga, para que você todo dia está trabalhando e está carregando essas folhinhas tão pesadas? A formiguinha olhou assim para a cigarra e disse assim: é porque, dona Cigarra, nós estamos no verão. O verão é a hora que nós trabalhamos para quando chegar o inverno nós não passarmos frio e não ficarmos com muita fome. A dona Cigarra, ela olhou assim para a dona Formiga e disse assim: que nada, o verão, dona Formiga, é o tempo de nós nos divertirmos, nós cantarmos, nós dançarmos, nós ficarmos sem fazer nada, porque no inverno nós vamos ter comida. Aí a formiga pensou naquilo que ela estava falando e disse: quer saber? Eu também vou me divertir um pouco. Mas só que ela não contava com a rainha das formigas. A rainha das formigas passou e ela viu que a dona Formiga estava parada se divertindo junto com a cigarra, cantando e dançando, sem fazer nada, sem trabalhar. A dona Formiga, a rainha da dona Formiga disse assim: o que você está fazendo aí parada sem fazer nada? Você sabe muito bem que o verão é a hora de nós trabalharmos, porque vai vir o inverno e nós vamos ficar com muito frio e sem comer. É isso que você quer? A dona Formiga pensou e voltou a trabalhar. Mas só que a dona Cigarra, ela continuou lá cantando e tocando a sua musiquinha. Quando chegou o inverno, com aquela neve assim, ó, muita neve, elas ficaram com muito frio. A dona Cigarra ficou com muito frio e também com fome. E vocês não sabem o que foi que aconteceu. Ela bateu tac, 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 na casa, que é no formigueiro da dona Formiga, e disse bem assim: Dona Formiga, eu posso entrar? Eu estou com muito frio e muita fome. Mas só que aí a dona Formiga, ela se lembrou que durante o verão a dona Cigarra estava cantando e dançando, mas mesmo assim ela permitiu que a dona Cigarra ela pudesse entrar no formigueiro. Mas só que nessa hora estava passando a rainha das cigarras, a rainha das formigas. E a rainha da formiga disse bem assim: eu não falei para você, dona Cigarra, que durante o verão nós tínhamos que trabalhar, porque iria vir o inverno e o inverno tem muito frio. Com esse muito frio, nós íamos passar frio e fome. Se nós passarmos isso sem comida, nós vamos o quê? Morrer. Aí a dona Cigarra pensou e ela disse: é verdade, eu deveria ter trabalhado durante o verão. Mas só que a dona rainha, a rainha das formigas, disse o seguinte: como todos aqui trabalham, você também vai poder trabalhar para poder comer. Tudo bem? Você vai cantar e você vai dançar para nós. E nesse verão, nesse inverno, foi o inverno mais divertido e o inverno mais legal de todos os tempos. Tanto para a cigarra quanto para as formiguinhas. Porque todos os dois, eles aprenderam o quê? Que é importante nós trabalharmos e nós sabermos a hora de nós nos divertirmos. Então, crianças, essa foi a história da cigarra e da formiga. Vocês perceberam que a fábula tem um ensinamento? A fábula é isso que eu acabei de contar para vocês. A fábula tem um ensinamento e ela quer com que vocês, faça com que vocês possam aprender algo. E o que foi? O que essa fábula nos ensinou? Que é importante nós obedecermos e nós trabalharmos para no tempo certo, que é aquele tempo de brincadeira, nós podermos ficar tranquilos. Vamos para o outro? Olha só. Aqui nós temos um adivinha. Olha que imagem legal. Vocês já brincaram de adivinha alguma vez? O papai, a mamãe, a avó, o tio já brincaram de adivinha com vocês? Como é que o adivinha ele começa? O que é o adivinha, professora?
O adivinha é um grande desafio que faz com que vocês possam pensar naquilo que a outra pessoa está perguntando para vocês. Já pararam para pensar nisso? Já fizeram algum desafio com algum colega? Um desafio é o seguinte: alguém vai perguntar algo para você e você vai ter que descobrir. Olha só como é que é o adivinha. O que é, dá muitas voltas e não sai do lugar. Olha só como é que o adivinha ele sempre começa. Ó. O que é. Isso não é um desafio? Perguntar o que é, dá muitas voltas e não sai do lugar. O desafio sempre começa como? Com o que é. Olha só a resposta desse desafio. O que é? Dá muitas voltas e não sai do lugar. É o relógio, porque olha só, os ponteiros eles dão uma volta. Mas só que o relógio ele sai do lugar? Ele não sai. Olha só outro exemplo. O que é? Tenho cauda, mas não sou cão. Não tenho asas e sei voar. Se me largam, eu não subo. Sai o vento para brincar. Olha só como começou de novo. Com a palavra o que é. Com essa frase. O que é? Porque é o quê? Um desafio. Um desafio é o quê? Um adivinha. Olha só a resposta desse adivinha. O que é? Tenho cauda, mas não sou cão. Tenho asas e sei voar. Se me largam, eu não subo. Sai o vento para brincar. Olha só qual é a resposta desse desafio, desse adivinha. É uma pipa. Então, vocês perceberam que o adivinha ele sempre começa com as palavras o que é? Não é um desafio para vocês? Vocês não têm que adivinhar o que é. Por isso que começa com o que é. Vamos para o próximo? Ai, que legal! Olha só qual é esse gênero. É a tirinha. A tirinha, crianças, como vocês podem ver, tem esses espaços aqui, ó, que se separam. E tem cada quadradinho desse daqui é um quadradinho da tirinha. Qual é a característica? O que é uma tirinha, professora? Uma tirinha são esses 3 quadradinhos aqui, são quadrados que se separam e que geralmente, o que eles querem, a tirinha? Mostrar para nós aquilo que é mais importante, aquilo que quer nos ensinar sobre algo. Mas só que a tirinha, ela pode ser o quê? Divertida, ela pode ser uma tirinha triste, ela pode ser encontrada onde, professora? Nos jornais, nas revistas. Quem nunca leu uma revista de quadrinhos que tem essas tirinhas, que são essas separações aqui, ó? Essas 3 separações. Quem nunca, na verdade? Olha só. Aqui, vamos ler a nossa tirinha. Eu também quero um sorvete. A menina disse para o menino. Sim. Oi, você quer um sorvete? Obrigada, você adivinhou meus pensamentos. O que essa tirinha ela quer nos dizer? Que é importante nós compartilharmos as coisas que nós temos com outros colegas. Se você tivesse, por exemplo, um sorvete, 2 sorvetes, aliás, você iria colocar a boca nos 2 sorvetes? Não iria. Não era legal se você pudesse dividir o seu sorvete com um coleguinha? Isso que a nossa tirinha quis nos ensinar. Então, o que é uma tirinha? Uma tirinha são separações, são quadrados separados que eles mostram conversas entre os personagens, como nós vimos na nossa tirinha. A menina, triste porque não tinha um sorvete, e o menino deu um sorvete que ele tinha mais. Vamos para o próximo? Olha só. Canção. Quem não gosta de uma canção? Aqui nós vemos uma imagem de várias crianças cantando. A canção, crianças, o que ela é? A canção, ela tem como característica, ela tem aquele toque especial de quando nós escrevemos, nós estarmos cantando. A canção é a escrita daquilo que nós cantamos. Por exemplo, vamos lá. Quem nunca viu ou ouviu essa música, O Sapo Não Lava o Pé?
Vou cantar para vocês possam compreender. Olha só. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé! Vocês perceberam que eu cantei ao invés de ler? Não saiu uma palavras diferentes da minha voz? A minha voz não mudou ao invés de eu ler? Olha só. O sapo não lava o pé, eu estou cantando. Então isso é uma canção. Tudo que eu escrevo cantando é uma canção. A canção ela pode ser sozinha? Pode, contanto que eu cante. Mas geralmente as canções ela têm instrumentos. Por exemplo, o violão, a guitarra, o tambor e vários outros instrumentos que fazem com que aquilo que esteja escrito se torne uma canção. Olha só, hoje nós vimos diferentes coisas, como por exemplo, o adivinha, que começa com o que é. Nós vimos a fábula, que tem o ensinamento. Nós vimos a tirinha, que elas são separações, que elas gostam de ser separadas, são quadrados separados, que tem falas entre os personagens. E também nós vimos uma canção, que a canção ela é a escrita daquilo que nós cantamos e que geralmente é acompanhado de instrumentos musicais, seja violão, seja guitarra, entre outros instrumentos. Agora eu vou fazer o desafio para vocês, que são os nossos 2 desafios do dia. Vamos lá? Vamos para o nosso exercitando? Já pegaram o lápis? Já pegaram o caderno? Agora vocês vão para o desafio número 1. Qual é ele? O que é feito para andar e não anda? Olha só, é uma lenda? Letra A é uma lenda. Letra B é um conto. Letra C é uma adivinha. Letra D é uma fábula. Vocês se lembram que eu falei? Que olha só, existem formas diferentes de se começar um determinado gênero oral. Vocês se lembram que eu falei? Lembra que eu falei o que é um gênero oral? Vamos para o nosso desafio número 2. Qual é o gênero oral em que a história tem um ensinamento? Letra A, é uma tirinha? Letra B, é uma fábula? Letra C, é uma canção? Letra D, é uma adivinha? Agora eu vou deixar vocês resolverem esses 2 desafios, porque eu sei que vocês são inteligentes e vocês vão conseguir, prestaram bastante atenção na aula de hoje, certo?
Agora que nós já estamos no nosso Vamos Resolver, eu sei que vocês conseguiram desvendar os dois desafios, desafio número 1 e o desafio número 2. Vamos ver lá? Olha só, desafio número 1. Descubra qual é o gênero oral a seguir. O que é? Feito para andar e não anda. Vocês se lembram que tem um gênero oral que eu disse que começa com essa seguinte frase, ó. O que é? Vocês se lembram que eu disse que é um desafio, é uma pergunta? Qual é esse gênero? Qual é? Vocês se lembram? Olha só, é uma lenda, letra A, é uma lenda. Letra B é um conto. Letra C é uma adivinha. Letra D é uma fábula. Vamos ver qual é? Olha só, é uma adivinha. Por que é uma adivinha, professora? Porque começa com essa frase, o que é, e também ele está fazendo um desafio para vocês desvendarem esse adivinha. Um adivinha é isso, ele faz com que vocês possam pensar, possam ficar pensando na pergunta que foi feita para vocês. Por isso que começa com a frase, o que é? Vamos para o segundo desafio? Olha só. Qual é o gênero oral em que a história tem um ensinamento? Letra A é uma tirinha? Letra B é uma fábula? Letra C é uma canção? Letra D é uma adivinha? Vamos ver qual é? É uma fábula. Vocês se lembram que eu contei a história da cigarra e da formiga? Em que a cigarra, ela não gostava de trabalhar, e também que a formiga, ela ficava trabalhando durante o inverno e durante o verão, para no inverno ela poder se alimentar e não passar frio. Vocês se lembram dessa historinha? Vocês se lembram também que essa historinha tinha um ensinamento? Qual é o enunciado da questão? Que tem um ensinamento. E qual é a resposta? Olha só, é uma fábula, a letra B. Agora, crianças, que nós já estudamos sobre a canção, sobre a tirinha, sobre também o adivinha, sobre outros gêneros orais, que é aquilo que nós falamos, em que é passado de geração em geração, dos mais velhos para os mais novos, são gêneros orais. Nós vemos hoje que esses gêneros orais, eles são muito legais, eles são muito divertidos. Eles querem nos passar ensinamento, eles querem nos divertir, eles querem nos alegrar. Os gêneros orais, se eles não fossem ditos, se eles não fossem contados, vocês acham que existiriam os livros infantis? Eu acho que não, porque não seria passado de geração em geração, que esse é o foco principal, é o que o gênero oral ele quer que vocês possam entender. Eu gostaria muito de agradecer vocês por mais uma aula, nossa aula 5. Eu sei que vocês conseguiram desvendar os dois desafios, porque vocês são muito inteligentes. Vocês sabem também o que é uma tirinha, o que é uma canção, o que é uma adivinha e o que é também uma fábula. Vocês gostaram de tudo que nós aprendemos hoje? Eu gostaria muito de vê-los na próxima aula e eu gostaria de agradecer vocês por mais esta aula e também agradecer a professora de Libras que está aqui nos ajudando com os alunos que não conseguem escutar a minha voz. Obrigada, eu gostaria de agradecer a todos vocês e até a próxima aula. Tchau!